Olá a todos e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de uma nova playlist aqui no meu canal, que vem na sequência de uma outra playlist de desenvolvimento web para novato a profissional. E durante esta playlist o que nós vamos fazer basicamente é concentrar aqui neste espaço um conjunto de exercícios onde iremos aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da playlist de web de novato a profissional. Isto é, esta playlist vai ser exclusivamente constituída pela construção de exercícios que inicialmente irão ser exercícios mais pequenos, páginas de internet mais simples, e depois iremos, à medida do tempo ir passando, vamos criar novos exercícios cada vez mais complexos até termos aplicações suficientemente capazes de constituírem um produto de valor para o mercado. Quero aproveitar este vídeo apenas para marcar aqui um ponto de encontro entre o que é o início desta playlist e a continuidade da outra playlist web de novato a profissional, e para isso eu vou abrir aqui muito rapidamente o meu canal. Para quem está a ver este vídeo de uma forma desgarrada, isto é, parou aqui, eu aconselho vivamente a que entrem no meu canal, basta procurarem por João Ribeiro, já cá estão dentro exatamente porque estão a ver aqui este vídeo, e procurem na secção das listas de reprodução. Vocês vão clicar em listas de reprodução criadas, e de todas as listas que vocês vão encontrarem, existem muitas matérias para vocês poderem estudar sobre outras linguagens de programação. Nós vamos aqui concentrar a nossa atenção na web de novato a profissional, onde vocês vão ter muitas dezenas de horas de vídeos sobre programação e desenvolvimento para a web com diferentes tecnologias, mesmo para quem nunca escreveu uma única linha de código. O que se pressupõe aqui com esta playlist é então o início do desenvolvimento de exercícios. Como eu já tive a ocasião de referir, iremos começar de uma forma mais simples, com páginas de conteúdo estático. Depois vamos ir acrescentando então os conhecimentos que vamos adquirindo ao longo desta playlist web de novato a profissional, e até chegarmos a um patamar já da criação de aplicações com muito interesse comercial. Não quero com isto dizer que as primeiras páginas web não tenham importância comercial, isto é, nós vamos começar já com um primeiro exercício que tem algum valor comercial e que vocês podem, com os vossos conhecimentos de desenvolvimento para a web, vender a pequenas lojas, pequenos serviços, como uma página institucional, por exemplo. Bom, mas dito isto, eu vou apenas aqui chamar alguma atenção para determinados aspectos de preparação do vosso sistema, para vocês verificarem se de facto estão em condições de poderem acompanhar esta playlist. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o editor de código que nós vamos usar. Já toda a gente sabe, pelo menos nesta etapa, que eu uso o Visual Studio Code. É o editor de código provavelmente mais utilizado neste momento em todo o mundo por parte de quem faz desenvolvimento para a web, e por conseguinte eu aconselho, se vocês ainda não têm o Visual Studio Code, descarreguem o Visual Studio Code, instalem, é muito simples de instalar, é muito simples de utilizar, é bastante rápido a funcionar, tem de facto algumas funcionalidades que custam primeiro a entrar no nosso conhecimento, mas depois de nós ficarmos a perceber como funciona, nós vamos adorar a utilização do Visual Studio Code. Eu já vos vou mostrar no fecho deste vídeo quais são as extensões que eu tenho instaladas no meu Visual Studio Code. Antes disso, falar também que nós vamos ter a determinada altura a necessidade de transformar o nosso computador num servidor web com um serviço WAMP. Neste caso eu uso o Laragon, que vocês podem encontrar em laragon.org. Basicamente então é o pacote que permite transformar o meu computador num servidor web com PHP e com um servidor de MySQL, entre outras tecnologias, e por conseguinte, não para eventualmente os primeiros exercícios que vamos fazer, mas depois, mais para a frente, quando começarmos a criar aplicações com PHP e com outras tecnologias, nós vamos ter a necessidade então de ter um sistema destes. Quem não quiser utilizar o Laragon e estiver habituado a utilizar o XAMPP, podem também utilizar, não há qualquer problema, ou então o WAMP Server, que vocês aqui podem também encontrar para descarregar e instalar no vosso sistema. Um destes três serviços, ou um outro qualquer que vocês eventualmente tenham, para além destes três mais conhecidos, vocês podem utilizar sem qualquer prejuízo daquilo que vai ser explicado aqui ao longo desta playlist. Quero também chamar a atenção para o seguinte: muitas das vezes, quando chegarmos aos exercícios em que eu vou estar a trabalhar com bancos de dados MySQL, nós vamos estar a utilizar uma aplicação extraordinariamente interessante e gratuita, que é o ADSQL,
vocês já devem com certeza conhecer de vídeos de outras playlists do meu canal. Eu utilizo o ADSKL, é muito mais intuitivo do que estar a utilizar, por exemplo, o PHPMyAdmin, que é uma aplicação de PHP, é uma aplicação web com todas as limitações que isso tem e com as confusões de layouts, etc. E de qualquer das formas vocês podem, tendo o Laragon, o AMP Server ou o XAMPP instalado ou qualquer outro sistema deste género, desde que tenham um servidor de MySQL, vocês podem descarregar gratuitamente o ADSKL e ele automaticamente vai permitir configurar um acesso ao localhost para vocês poderem gerir os vossos bancos de dados. Obviamente que vou também utilizar, neste caso, o Google Chrome como uma ferramenta de teste dos meus exemplos, neste caso porque contém, quanto a mim, a mais completa ferramenta de análise e de contribuição para nós encontrarmos bugs no nosso projeto, e neste caso estou a falar concretamente do Google, das ferramentas de programador do Google, ok, do Google Chrome, e por conseguinte eu aconselho-vos vivamente a utilizar o Google Chrome no sentido de vocês poderem desenvolver estes projetos. Se têm um outro navegador do qual gostam mais para continuar a navegar na internet, aconselho que o usem, não há qualquer problema, mas neste caso concreto eu, como vou utilizar o Google Chrome para fazer um debug e encontrar problemas, analisar a performance dos nossos exercícios e tudo o resto, é conveniente que vocês também acompanhem dessa forma. Apenas para concluir, irmos aqui então ao Visual Studio Code. Neste caso, no meu Visual Studio Code, eu quero-vos falar em concreto de um aspecto que é importante, que são as extensões que eu tenho instaladas no meu software. Neste momento, para o início da nossa exploração em termos de exercícios, eu tenho aqui algumas extensões, não iremos usar todas desde o início, mas começo aqui por esta, o VS Code Icons, que basicamente é um pacote que vos vai permitir aqui na área do vosso projeto, da listagem das pastas e ficheiros do vosso projeto, identificarem de uma forma muito mais interessante, com um aspecto visual de pastas, que o sistema automaticamente vai interpretar pelo seu nome e a interpretação também das extensões dos ficheiros vai colocar um ícone condicente. Então, neste caso, eu aconselho muito vivamente que vocês usem uma biblioteca deste género ou similar para poderem ter então os ícones de mais fácil identificação. Depois há aqui um pequeno plugin que eu uso, uma extensão, que é o Random String Generator, que é muito interessante. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Basicamente o que acontece aqui, se eu fizer Ctrl+Shift+P, ou a mesma coisa é ir aqui ao Command Palette e fizer Generate Medium Strength Password, Random String Password, Strong Password, Weak Password. Reparem, se eu clicar aqui Generate Random String Password, ele vai me perguntar, quer fazer uma password com quantos caracteres? Eu vou dizer que quero fazer com 16. Ele vai me perguntar com que grau de complexidade. Eu vou pôr aqui medium e ele automaticamente vai-me gerar este tipo de string. Porquê que isto é importante? Porque em exercícios futuros nós iremos ter a necessidade de criar valores randómicos e por conseguinte é uma extensão muito interessante. Tenho depois aqui o PHP IntelliFans, não confundir com o PHP IntelliSense. Basicamente, o PHP IntelliFans faz IntelliSense da linguagem PHP. Esta é, de facto, a versão de IntelliSense para PHP mais completa do Ben Milburn. E vocês vão pesquisá-la e vão instalá-la também, apesar de nos exercícios iniciais não irmos ter necessidade de utilizar. Ainda o Lorem Ipsum, existem com certeza várias extensões ou vários plugins para o mesmo efeito. Basicamente o que o Lorem Ipsum permite fazer é isto. Se eu quiser num determinado parágrafo, por exemplo, de PHP, ou não, fora de uma outra circunstância qualquer, se eu quiser gerar texto randómico, eu posso fazer Ctrl+Shift+P, escrever Lorem, e tenho esta possibilidade, inserir um parágrafo, inserir apenas uma linha ou inserir múltiplos parágrafos. Se eu inserir uma linha, ele vai inserir uma linha com texto para eu preencher ali um espaço que depois irá levar o texto que eu quero. Se eu escolher aqui o Lorem, mas decidir inserir um parágrafo, ele insere um parágrafo com várias frases, como é óbvio, e se eu escolher a opção Lorem, inserir múltiplos parágrafos, ele vai ainda perguntar-me quantos parágrafos é que eu quero inserir. Se eu escolher 5, ele vai criar 5 parágrafos e, portanto, temos aqui corpo de texto para podermos
colocar nas nossas aplicações. Finalmente, falar aqui no Live Server é uma extensão muito utilizada no Visual Studio Code e que permite, entre outras coisas, eu poder estar a desenvolver o meu site, por exemplo, com conteúdo estático, no meu caso, aquilo que vai acontecer nos primeiros exercícios, e estar automaticamente, sempre que eu guardo o documento, automaticamente o meu browser vai estar a ser refrescado, o que cria uma certa dinâmica de desenvolvimento muito interessante. Portanto, de uma forma genérica, são estas as condições para vocês poderem avançar com o acompanhamento desta playlist. Mais uma vez eu volto a aconselhar que de facto só o façam, ou aqueles que já têm algum conhecimento de desenvolvimento para a web e que aqui eventualmente venham aprender um ou outro pormenor que eventualmente não estariam familiarizados, ou para todos aqueles que nunca escreveram nada para a web, não percebem muito pouco de HTML, etc. Então eu aconselho vivamente a que primeiro vejam aqui a Web Novato a Profissional e só depois venham a esta playlist Web Novato a Profissional -exercícios. Então encontramos-nos no primeiro exercício desta playlist que iremos começar no próximo vídeo desta série.